que você tem feito da história? Se faça essa pergunta. O que você tem feito da história? Uma história que não é sua. Nós estamos falando da história. Jesus veio ao mundo, Jesus mostrou o Pai, Jesus revelou o Pai às pessoas, Jesus morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. E outras pessoas deram continuidade a essa história. Paulo, Pedro, João, várias outras pessoas. Mas nessa noite eu queria tratar com você sobre Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero se despertou, quando ele entendeu que havia uma história a ser continuada, ele começou a prestar atenção na forma que a sociedade vivia. Então ele parou, olhou o jornal, olhou as notícias, ele olhou para a sociedade e viu que a sociedade estava mudando o fundamento. Ele viu que a sociedade estava vivendo na sua rotina, na sua correria, estava tendo sua vida fora dos princípios. Eles estavam tentando mudar esse fundamento. E as pessoas da época de Martinho Lutero são as mesmas que estão aqui. É a mesma sociedade, só mudam-se os anos, mas a rotina continua a mesma. As pessoas estão tentando mudar um fundamento, os princípios, a história que já existe, de que Jesus vai voltar. E sabe o que ele fez? Ele escreveu as teses. Ele disse que somente pela graça, somente a fé, somente por Cristo, somente a palavra, e a glória seja dada somente a Deus. Nós temos que viver nesse fundamento. Martinho percebeu que as pessoas estavam vivendo em outros fundamentos. As pessoas estavam buscando outros fundamentos, buscando outras histórias. As pessoas estavam tentando moldar outras rochas, mas a rocha já está moldada. A nossa rocha é Cristo Jesus. Martinho tentou mostrar isso para as pessoas, para que elas não morressem de forma trágica. O que nós temos feito da história? O que nós temos feito da história? Martinho fez isso na sua época. Ele continuou a história de Jesus, porque ele entendia que nós fomos chamados para fora. Você foi chamado para fora. E eu te pergunto, o que você tem feito dessa história? O que você tem feito da história? É o tema da nossa ministração essa noite. Pode virar para cá. Oh. Glória a Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Glória a Deus. Você pode levantar a sua Bíblia bem alto. Ela pode estar aí no seu celular. Levante essa palavra. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e você falasse: esta é a minha Bíblia. Você pode fazer a sua declaração de fé.
Jesus. Você pode orar ao Senhor essa noite, falando, Senhor, que isso seja uma verdade na nossa vida. Nós sabemos, Pai, que um dos caminhos de nós sermos transformados, avivados, restaurados, é por meio da Tua palavra. E, Senhor, nós estamos aqui essa noite de ceia, essa noite que nós temos que lembrar dessa palavra viva, essa noite que nós temos, Pai, que pegar essa palavra e deixar essa palavra nos reposicionar, deixar essa palavra nos colocar na rota certa. Pai, nós estamos aqui, nós declaramos que por meio dessa palavra nós nunca mais seremos os mesmos, Senhor, nunca mais, nós não seremos mais os mesmos de ontem, nós não seremos mais os mesmos de uns segundos atrás, nós seremos diferentes. Senhor, nós acreditamos nessa palavra que cura, nós acreditamos nessa palavra que renova a nossa mente, nós acreditamos nessa palavra que transforma a nossa alma, nós acreditamos nessa palavra que é a verdade ao Teu respeito na nossa vida, Pai. Por isso, Senhor, essa noite, nós declaramos que a nossa mente está receptiva, Pai. Constrange a nossa mente essa noite, constrange a nossa consciência essa noite. Nós Te damos liberdade aqui nesse lugar, nós Te damos liberdade aqui nesse lugar. Você pode começar a dar liberdade para o Senhor, peça, Senhor, constrange a minha mente, Senhor. Muda os meus pensamentos essa noite, quebranta o meu coração essa noite. Espírito Santo, a obra é Tua de convencimento aqui nesse lugar. Espírito Santo, a obra é Tua, a graça é Tua, meu Deus, sobre a nossa vida, Senhor, no nome de Jesus, que nós não venhamos sair desse lugar da maneira como nós chegamos aqui, Pai, que nós não venhamos sair como todos os protocolos de domingo, da mesma maneira, mas que essa noite, Pai, a atmosfera dessa igreja seja uma atmosfera de avivamento, seja uma atmosfera de graça, o perdido seja encontrado nesse lugar, o enfermo seja curado nesse lugar, Senhor, todo problema familiar seja resolvido nesse lugar. Muda a atmosfera desse lugar essa noite, muda a atmosfera desse lugar essa noite. Eu declaro pela autoridade que há no nome de Jesus, que aqueles que adentraram essa casa, ou aqueles que estão nos assistindo de maneira online, eles não serão o mesmo. Eu chamo gotas de vida sobre a vida das pessoas agora. Toda terra seca seja molhada nesse lugar. Toda terra seca seja molhada nesse lugar. Nós tiramos a tristeza para dar lugar à alegria agora. O Teu evangelho é as boas novas. O Teu evangelho é a boa notícia, Senhor. E nós clamamos por essa boa notícia. Nós repreendemos a apatia nesse lugar. Nós repreendemos a enfermidade nesse lugar. Nós repreendemos agora a sequidão nesse lugar. E nós chamamos a avivamento. Aviva-nos essa noite. Nós chamamos a Tua Shekinah. Libera da Tua Shekinah essa noite. Libera do Teu poder essa noite. Eis-me aqui, Senhor, como serva Tua. Usa a minha boca, Senhor, como o Senhor quer. Usa a minha vida como o Senhor quer, Pai. Mas encha-nos da Tua presença, pela autoridade do nome de Jesus. Em volta dessa igreja, exército de anjos com espadas desembainhadas agora. Nós anulamos todo o mal, Senhor. E nós calamos todas as outras vozes agora. Que calem todas as outras vozes agora. O Senhor usa quem o Senhor quer, da maneira como o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. E Pai, eu quero Te agradecer pela oportunidade de pregar em um dia de ceia. De pregar em um dia, Pai, aonde o pão da presença e o sangue que nos redime, Senhor, se faz presente nesse lugar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado pelo Teu favor, Senhor. Nos conduza essa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar.
Você pode dar um aleluia aí no seu lugar. Glória a Deus. Abraça esse irmão que está aí do seu lado e pode se assentar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Também estou feliz com Jesus. Eita, quando a pastora vem pregar, eu acho que a Lueme até treme. Parabéns para essa igreja maravilhosa, viu? Falei em cima da hora, quarta-feira. Lueme, domingo tu vai apresentar um monólogo. Eu vou escrever. Aí eu não escrevi e mandei áudio. Vai ser assim, rápido. Os artistas estavam aqui. Fez com excelência, viu, gente? Glória a Deus pela vida de vocês. E o tema dessa noite é: o que fiz da história? O que fiz da história? O que eu e você temos feito da história? Que história? Tem gente que pensa assim: eu que sei o que eu faço da história, porque a história é minha. Nós não nascemos com uma história criada por nós. Até porque, quando uma mulher engravida, muitas vezes ela tem um desejo. Quantas mulheres, até mesmo a sua mãe, você estava ali no ventre, e às vezes a mulher tem um desejo: ah, eu quero tanto que venha uma menina. E aí vem quem? Um menino. Eu quero tanto que venha um menino agora. Aí vem quem? Uma menina. Às vezes não é do jeito que a gente imagina. Mas, quando você deseja uma menina e vem um menino, você desejava uma menina e você pensava, você tinha planos, como é que você ia vestir aquela menina, como que seria a história daquela menina, o que ela iria fazer. Aí de repente vem um menino, e você não planejou a história desse menino. Mas interessante é, que se esse menino nasceu, ele já tem uma história, porque foi o Senhor que permitiu que ele viesse ao mundo. Amém? Então, se o Senhor permitiu que nós viéssemos ao mundo, mesmo que não fosse a vontade da mãe, do pai, que fosse daquela maneira, se a gente veio ao mundo, nós já temos uma história. Se o Senhor permitiu, é porque Ele já tem uma história para mim, uma história para você. Amém? Glória a Deus. E é assim. A criança, ela nasce e ela não sabe de nada. E ela vai vivendo o quê? As histórias que os seus pais vão conduzindo ela. Como ela tem que andar, como ela tem que fazer, a escola que ela tem que estudar. Até ela ficar adulta. E aí, quando ela fica adulta, ela começa a decidir a história. Que história? A decidir o caminho que ela vai seguir. Se é o caminho que os pais ensinaram, se é outro caminho que ela aprendeu. Mas, ou seja, ela nasceu, mas ela nasceu com uma história. Amém? E essa história é a história que o próprio Deus escreveu. Glória a Deus. É a história que o próprio Deus escreveu. Nós temos um Criador. Antes da gente chegar a esse mundo, nós já temos um Criador. Por isso que a mãe não tem o poder de dizer qual é a semente que está dentro do ventre dela. Ela não tem esse poder. Ela não tem, porque se ela tivesse, o que ela desejasse seria o que iria nascer. E não é assim. Então nós temos um Criador que coloca uma história e permite que você fique dentro daquele ventre e você já nasce com uma história. Amém? Glória a Deus. Isso é tão certo que quando Ana pediu um filho, ela disse: Senhor, me dá que eu devolvo a você.
E ele nasceu com uma história profética. Amém? Só para relembrar, Deus, ele fez o quê? Ele fez a criatura. Somos todos criaturas de Deus. E você já conhece a palavra de Deus e você sabe disso. E quando a gente aceita esse Deus, o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos filho. E quando nós nos tornamos filho para viver uma história que já está escrita por Deus. Amém? E desde o início o diabo tentou romper essa história. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus, que morreu na cruz para nos reconciliar com o Pai. Nos aproximar de volta à casa do Pai, a essa aliança com o Pai. Amém? Jesus veio e nos trouxe de volta para a história que foi escrita por Deus. E para a gente permanecer nessa história, nós temos que nos colocar sempre atrás da cruz. Amém? Aonde Jesus morreu. A história da cruz, ela já está escrita, ela já foi revelada e ela já foi determinada. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo entendendo aqui? Então você tem uma história, que quando você se torna filho, a história já está escrita. Amém? Você pode sim não seguir essa história. Você pode sim escolher outro caminho. Mas a história, ela já existe. A gente só dá continuidade. Amém? Tem muita gente no dia de hoje que fica perguntando ao Senhor: Senhor, qual é o meu propósito? Senhor, qual é o meu chamado? Senhor, eu vou fazer um propósito para descobrir o meu propósito. Olha que coisa linda. Eu vou fazer um propósito para descobrir o meu propósito. Existem só duas coisas que o Senhor, quando nos reconciliou com o Pai, e Ele disse aos discípulos: se querem ser os meus discípulos, se querem viver a minha história, o que vocês têm que fazer? Carregar a minha cruz e me seguir. Amém? O que Ele quer dizer? Carregar a minha cruz é carregar as características de Jesus e me seguir. A segunda coisa que Ele disse foi: ide e fazei discípulos, pregando o evangelho a toda criatura. Não aos filhos, mas a toda criatura. Qual é o seu propósito? Que propósito que você está procurando saber? Se a história já está escrita. O seu propósito é se tornar discípulo de Jesus e pregar o evangelho. Porque propósito é objetivo de vida. E se você se tornou filho, essa história, ela já está escrita na palavra de Deus. Você não tem que procurar o seu propósito. Agora, como é que você vai viver esse propósito? Propósito, você vive cumprindo a missão que está nas suas mãos. Qual é a missão que está nas suas mãos? É essa missão que você vai cumprir, você vai fazer e faz parte da história de Deus. Eu vou dar um exemplo. Eu sou mãe. Qual o meu propósito de vida? Nesse momento eu sou mãe, eu sou esposa e outras coisas. Qual é o meu propósito de vida? Cumprir a minha missão com aquilo que eu tenho na mão. Se eu sou mãe, eu tenho que ser discípula de Jesus como mãe. E eu tenho que pregar o evangelho como mãe, porque os meus filhos não são salvos. Eles não nascem santo. Vocês estão entendendo? Eles precisam conhecer Jesus também. Se você trabalha em um lugar, qual é o seu propósito de vida? Ser discípulo de Jesus e pregar o evangelho. Aonde? Aonde você está. Aonde você coloca a planta dos seus pés. Amém? Esse é o seu objetivo de vida. Dar continuidade à história. Por quê? Porque você se tornou filho. Glória a Deus. Que história é essa? História de salvação, de fé, de graça,
de palavra, de cristianismo. Pastora, não vai ler a Bíblia não? Calma, a gente vai ler muito a Bíblia. Então, como é que a gente dá continuidade a essa história que já foi escrita, que a gente não tem que criar? O homem, ele deveria representar Jesus em casa. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o homem, Jesus é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Então, Jesus teria que ser representado em casa pelo homem, porque Jesus é o cabeça do homem. E a mulher dentro de casa deveria representar o Espírito Santo de Deus. Porque o que o Espírito Santo de Deus faz? Auxilia. O que o Espírito Santo de Deus faz? Dá direção. Amém? Então o homem deveria parecer Jesus e a mulher deveria parecer o Espírito Santo. E os filhos seriam alcançados porque teriam Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo dentro de casa. Amém? Isso está na Bíblia, é só você ler. Gênesis. Aproveita e lê, ou então faz carisma que você vai ler na marra. Amém? Mas o que acontece? Por que a gente não dá continuidade à história? Porque tudo isso virou uma desordem. Tudo isso virou uma desordem. O homem não pode ouvir a mulher, porque eu não vou deixar ninguém mandar em mim. Não é assim? A mulher não pode ouvir o homem, porque é insubmissa. Virou uma desordem. E às vezes, você só não pode ouvir um homem e uma mulher, quando eles têm distúrbios na sua personalidade. Você não tem que ouvir mesmo. Se for psicopata, narcisista, você não tem que ouvir. Pessoa manipuladora, você não tem que ouvir. Você tem que realmente buscar o Senhor. Mas se a pessoa não for uma pessoa onde o Senhor é o cabeça, primeiro, se Jesus é o cabeça e o Espírito Santo direciona, ninguém vai se sentir pequeno diante de ninguém. Amém? Porque quem está destruído não precisa ser destruído de novo. Quem já morreu na sua carne, não precisa morrer de novo. Amém? Mas esse mundo de desordem, é a desordem que Satanás tem tentado causar desde Gênesis. É um mundo de desordem. E foi assim na época de Martinho Lutero, 31/10/1517. Todo cristão deveria saber a história daquilo que professa. Você sabe a história do seu cristianismo? Você sabe por que você é chamado protestante? Você sabe? Você deveria saber. Porque todo mundo que quer convencer alguém, precisa primeiro conhecer a sua história. Você não convence ninguém com aquilo que você não sabe. Ninguém. E Martinho Lutero, 31/10, nós estamos no mês de outubro de 1517. É a data que representa a reforma protestante. Por que essa reforma aconteceu? Foi exatamente o monólogo que aconteceu aqui. Ele era ali da igreja da época. E o que ele percebeu? Que o Papa da época, as pessoas estavam pagando indulgências para a sua salvação. Dentro da igreja estava acontecendo várias coisas. Elas estavam pagando para ser salva. Autoritarismo, desordem política. E Martinho Lutero, estudioso, começou a ver, não, mas espera aí. A salvação não vem assim, eu dando dinheiro e eu recebo a minha salvação. Ele começou a ver que os líderes daquela época, eles estavam distorcendo o fundamento da palavra de Deus. Eles estavam apagando a graça. Eles estavam apagando a fé. Por quê? Eu não preciso ter fé, é só eu dar um dinheiro, é só eu pagar uma promessa. É só eu fazer tantos dias de não sei o quê, eu vou receber a salvação. E quando ele viu essa desordem acontecendo ali,
ele não saiu da igreja, porque ele era igreja. Ele não mudou de igreja, porque Deus precisa de homens que entendam que tem uma história e que alguém precisa dar continuidade a essa história. Deus precisa de homens valentes, e quando eu falo homens, eu estou falando de homens e mulheres. Deus precisa de homens e mulheres corajosos, porque ser discípulo é assumir e vestir a camisa de coragem. Amém? Porque tem hora que você vai ter que ter coragem para dizer não. Você vai ter que ter coragem para não se corromper. Você vai ter que ter coragem para ser julgado por todo mundo. E Martinho Lutero viu essa desordem nas famílias, as pessoas pagando para ser salvos. E aí ele foi e fez ali as 95 teses, como diz a história. E ele começou a pregar sobre isso e falar, a tentar, ele não mudou de igreja. Amém? Ele não mudou de igreja, ele simplesmente lutou para que a igreja do Senhor permanecesse como uma noiva santa, pura e sem mancha. Esse é o nosso papel. Amém? Porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. O Senhor não tem prazer nisso. E o que ele fez? Ele foi lá, e eu queria falar um pouquinho disso. Podem colocar a cruz aqui para mim? Ele foi lá, porque o povo estava colocando outros fundamentos. Eu queria que você abrisse em Salmo 119, verso 105. Fica aqui comigo, não se distraia. Ele foi lá e lembrou o povo. Sola Escritura. Somente pela Escritura. Ele foi lá e colocou, ele pregou uma das teses, porque o povo tinha distorcido o fundamento. O povo estava buscando salvação, graça, fé, de outras maneiras, como o que acontece nos dias atuais. E o que ele fez? Ele foi lá e instituiu a primeira tese, somente pela Escritura. Ele quis dizer que a regra inerrante da vida da igreja é a Escritura. Que a Escritura é a base de tudo. E que estava tendo uma devastação na Escritura. Eles não estavam seguindo a Escritura. E o que Martinho Lutero queria dizer é que somente por meio da palavra de Deus, a consciência humana pode ser constrangida. Não eram as indulgências que iriam mudar a mente do homem. Mas ele disse assim, a igreja só consegue mudar o homem por meio da palavra. Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus passos é a tua palavra, e luz no meu caminho. Quando você vai sair da sua casa para o quintal da sua casa, e a sua casa está escuro, qual é a primeira coisa que você faz? Liga as luzes, pega uma lanterna. O que você está fazendo? Você está iluminando o caminho para você começar a andar. Não é assim? É isso que a palavra de Deus faz. Você não anda no escuro para depois ligar a luz. Você lê a palavra, você entende e depois você anda com firmeza. Porque ela é luz para o seu caminho. Amém? E era isso que Martinho Lutero começou a falar. Ele começou a pregar. Gente, é somente pela Escritura. O caminho de vocês não estará iluminado de outra maneira. Não é pagando, não é se corrompendo, não é distorcendo, não é se moldando à sociedade. O que ele fez? Ele estava dando continuidade a uma história que Jesus pregou e morreu naquela cruz. Amém? A segunda tese, sola Christus. 1 Timóteo 2,5. Se você puder abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo 2,5.
1 Timóteo 2,5 diz assim, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Martinho Lutero estava lembrando o povo que somente por meio de Cristo, a mediação entre o ser humano e Deus não era o Papa da época. E eles estavam tirando a centralidade de Cristo. E quando eles tiravam a centralidade de Cristo e colocavam o homem, as pessoas começavam a ter fé naquele homem. É o que acontece no dia de hoje. Ah, eu vou bem ali, porque aquele homem é cheio de poder. E o poder que está dentro de você. E as pessoas já estavam acostumadas com aquilo. E Martinho Lutero diz, ei, o único mediador entre você e Deus é o Senhor Jesus. Ele tem que ser o centro. É nele que você tem que ter fé. Não que Deus não possa usar os homens, mas os homens não podem tomar o lugar de Cristo Jesus. Amém? E aí, a fé, ela nos faz acreditar nessa obra de Cristo Jesus, que Ele morreu na cruz por nós. A terceira tese, sola gratia. Você pode abrir a sua Bíblia em Efésios 2, 8 e 9. Eles estavam destruindo o Evangelho. E à medida que as pessoas iam pagando pela sua salvação, elas estavam anulando a graça. Ou seja, elas estavam pagando e tudo que você paga, você tem direito. E Martinho Lutero disse, nós não temos direito da salvação. E aqui Efésios 2, 8 e 9 diz, pois vocês são salvos pela graça. O que é graça? Favor não merecido. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação que Jesus Cristo oferece ao homem é pela graça. O que ele estava falando? Somente pela graça. Nós não merecemos salvação. Um homem que peca, que adultera e depois reconstrói a sua vida, isso é graça, é favor não merecido. Sabe por que ele reconstrói a sua vida? Sabe por que ele tem direito à salvação? Assim como o filho pródigo, assim como a mulher samaritana. Sabe por que ele tem direito à salvação? Porque a história já está escrita. Amém? É o favor não merecido de Deus, que quer colocar você na história que Ele escreveu para que a gente desse continuidade nessa terra. Amém? A quarta tese, sola fide, somente pela fé. Somente pela fé. Eles estavam desgastando a fé, colocando o centro no homem. Romanos 10, 17, se você puder abrir. Romanos 10, 17. Diz assim, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir a palavra. Se eles não davam mais valor para a Escritura, como é que a fé ia ser gerada? E ele fala, a fé só vem à medida que você ouve a palavra de Deus. Amém? A quinta, sola Deo glória, somente a Deus a glória. As pessoas estavam dando glória aos homens. E aí Martinho Lutero vem e ele vê que no culto ali, Deus não era mais o centro. E ele começa a colocar as teses e falar assim, coloca aqui para mim, somente a Deus a glória. Ele começa a declarar, a glória e o homem não pode estar no centro. Somente Deus pode estar no centro. Somente a Deus é a glória. Você não precisa abrir, mas Romanos 11, 36 diz assim, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre.
amém. Somente a Deus a glória. Sabe o que ele quer dizer? Você muitas vezes não consegue salvar a sua casa, mas você ora, você intercede, e Deus vai e faz a obra que você nem esperava. E aí o que você faz? Glória a Deus, somente a Deus a glória. Amém? Porque por Ele, para Ele, por meio dEle são todas as coisas. Ele salvou por Ele, por meio dEle e para Ele, para que essa família, glorificasse o nome de Deus. Posso escutar um glória a Deus? E essas bases que Martinho Lutero trouxe de volta à memória do povo naquela época, pagou o preço, foi para que estivesse cravado no coração do homem. O que tem que estar cravado no coração do homem? A Escritura não erra. O que tem que estar cravado no coração do homem? Somente por meio da fé eu vou acreditar na obra que Jesus fez. Porque o que tem que estar cravado no coração do homem? A graça de Deus me basta. O favor de Deus chega sobre a minha vida no tempo certo e na hora certa. O que tem que estar cravado no meu coração? Jesus é o centro, é para Ele que eu tenho que olhar. O que tem que estar cravado no meu coração? Tudo que eu fizer tem que voltar a glória para Deus. Se eu andar nesses fundamentos, eu continuo a história escrita por Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele não permite que mudem a história. E essa parte de dar continuidade à história é nossa. Amém? Nós que nos tornamos filhos de Deus. Nós precisamos decidir fazer parte da história e continuar a história. Como é que eu continuo a história? Seja um bom homem. Jesus vai estar no centro da sua vida. Se Ele não estiver no centro, você não vai ser um bom homem. Seja uma boa mulher. Jesus tem que estar no centro da sua vida. Se Ele não estiver no centro da sua vida, você não vai ser uma boa mulher. Seja um bom filho. Se você for um bom filho, Jesus está no centro da sua vida. Seja um excelente profissional e Jesus vai estar no centro da sua vida. Para de falar do seu chefe, Jesus vai estar no centro da sua vida. Para de falar das pessoas e Jesus vai estar no centro da sua vida. Porque a palavra de Deus não diz para você se moldar ao mundo, mas para você ser diferente do mundo. Você não fala das pessoas, você tem que falar com as pessoas. Exortai uns aos outros, em amor. Amém? Não é esse o propósito, que é ser meus discípulos? Carregue a sua cruz e siga. Carregar a cruz é isso, é ter as características de Jesus. E Jesus, Ele não falou de ninguém, Ele falou foi com a pessoa. Não é assim que Ele fez? Ele falou direto com as pessoas. E o que tem acontecido nos dias atuais? Os cristãos, eles têm trocado as boas novas de Deus, que é a boa notícia. Eles têm trocado o fundamento que Lutero lutou para que essas teses fossem pregadas e fosse pregada no coração do homem. Mas o homem, ele tem trocado as boas novas por diversas notícias. Eu fui comprar uma marmita essa semana. E aí eu estou lá. Aí a pessoa que estava na fila falou assim: meu Deus, acabou de sair a notícia. Aí falou que um casal famoso tinha se separado. Aí outra pessoa falou assim: peraí, deixa eu entrar rápido aqui no fuxico aqui, para me poder ver, que eu quero saber por que esse casal se separou. E foi pesquisar na fila mesmo. Aí começou a contar para outra pessoa por que o casal tinha separado. E aí, começou a contar para outra pessoa
por que aquele casal tinha separado tudo. Na fila, gente crente. Aí eu fiquei pensando, eu duvido que eles saibam o que está acontecendo em Israel. Ah, ouviu a notícia, está tendo uma guerra. Mas por que está acontecendo essa guerra? Não pesquisa a sua própria história e pesquisa a história do outro, que não vai acrescentar nada na sua. Gasta tempo com a história que não vai trazer vida, não vai trazer restauração, não vai trazer crescimento, em vez de gastar tempo com a sua história. Entendendo a sua história. Tem tantas coisas que nós precisamos ser transformados. Todas as teses de Lutero têm fundamento bíblico. Tem fundamento bíblico. E você não sabe por que você não lê a Bíblia? Pastor, eu leio a Bíblia. Ótimo, então está faltando entender. Orar para entender a palavra. A gente tem trocado as boas novas. E aí, sabe o que acontece? Quando acontece uma guerra, você não sabe se posicionar. E aí, em vez de dar continuidade à história, você se desespera. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo em Israel está na palavra de Deus. Sinais dos últimos dias. Nos últimos tempos, né? No fim dos tempos, a palavra de Deus diz que isso ia acontecer. Significa que a vinda de Jesus está cada vez mais perto. Amém? E eu saí da minha casa dizendo, Senhor, se o Senhor quiser voltar no final do culto, fica à vontade, Pai. Eu sinto que meu coração está preparado, o Senhor sabe da minha vida, da minha rotina. Eu fiz essa oração de verdade em você. E você que ainda nem aceitou Jesus. Faz como? Jesus vai voltar quando o evangelho dele for pregado a toda criatura. E por que está demorando? Porque a gente não dá continuidade à história e a gente fica perguntando qual é o meu propósito. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? E nos últimos dias, a palavra de Deus diz que os homens seriam avarentos, que ia existir mais calor, por isso que está essa onda de calor, que enfermidades iriam acontecer. Tudo isso está na palavra de Deus. Nos últimos dias. Abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos 2, capítulo 2. Eu quero que você preste bastante atenção. Capítulo 2, versículo 17 ao 21, diz assim, ó. Nos últimos dias, 17 ao 21, diz Deus. Nos últimos dias, diz Deus. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu. E sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o que a palavra de Deus diz, que nos últimos dias vai acontecer muita coisa. Mas aos servos ele vai derramar do seu espírito. Amém? Mas antes de continuar, eu quero que você abra a sua Bíblia. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos. A palavra homens aqui está dizendo humanidade, se você for pesquisar, tá? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes,
aos pais ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Malaquias 4. Abra sua Bíblia em Malaquias 4. 1 e 2 a gente vai ler. Malaquias 4, 1 e 2. Malaquias 4, 1 e 2 diz assim: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles. Diz o Senhor dos Exércitos: não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Olha que coisa linda. A história já está escrita. E a palavra de Deus, ela fala nesses 3 livros que eu li, exatamente qual a nossa postura nos últimos dias. Em Atos dos Apóstolos diz assim: e todo aquele que invocar o meu nome, o nome do Senhor, será salvo. Os servos de Deus, nos últimos dias, eles são servos de Deus. Eles vão receber do seu Espírito. E quando eles invocar o nome do Senhor, eles serão salvos. O que diz em 2 Timóteo? Diz como os homens serão. E a palavra de Deus nos ensina o quê? Nos últimos dias, afastem-se desses homens, que são egoístas, que são avarentos. A palavra de Deus está dizendo. O que está dizendo? Nos últimos dias, vai ter uma fornalha, mas o que diz? Mas para vocês que reverenciam o nome do Senhor, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Você anda assustado por quê? Você anda com medo por quê? Talvez seja o seu termômetro para você pensar como é que você está sendo servo. Porque um servo de Deus, um filho de Deus, ele não tem medo da morte. Amém? O que a palavra de Deus está dizendo? Os últimos dias, vai ter os últimos dias, vai ter enfermidade, vai ter problema, mas o que a palavra de Deus está dizendo? Mas aquele que invocar o meu santo nome será salvo. Mas se você não tem fé, como é que você vai invocar uma pessoa? Porque invocar o santo nome do Senhor é invocar a pessoa do Senhor sobre a sua vida. Aí o que a palavra de Deus está dizendo? Nos últimos dias vai ter homens ruins. Você nem se incomoda, você anda do lado deles. Você sabe que é avarento, você sabe que é egoísta, sabe o que você faz? Nada. E nem diz a verdade para ninguém ficar com raiva de você. Deixa eu te dizer, nós não temos mais tempo para isso. Você não tem mais tempo para ficar preocupado se alguém vai ficar com raiva, porque você vai dizer a verdade. E deixa eu te dizer, você não fala a verdade para o ímpio, que não sabe a verdade. Mas se é crente, tem que ouvir a verdade sim. Quando a palavra de Deus diz assim, mulher, seja sábia, para que o seu esposo seja santificado, é porque o esposo que está lá dizendo na palavra, ele não é crente. Aí você tem que ser sábia para santificar ele, porque ele não sabe o que é santidade. Agora, se é crente, tem que ouvir a palavra de Deus, sim. Tem que ser exortado, sim. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Se afasta. Eu vou perder muitos amigos. Você é amigo do mundo? Porque você só tem medo de perder os amigos do mundo se você for do mundo. Amém? Agora, se você é amigo de Deus, não te preocupa.
Você não vai ficar só. Deus envia os seus amigos. Mas se Ele quiser que você fique sozinho, não te preocupa. É porque Ele tem um tratamento com você. Às vezes Ele não quer que você dependa. Eu sei o que é ficar sozinha, porque eu fiquei 1 ano sozinha da minha vida. Só porque eu aceitei Jesus. E eu louvo ao Senhor por isso. Porque foi o momento que eu vi o Senhor face a face. Porque eu falava, Senhor, eu não tenho amigos. Se o Senhor não me direcionar aqui, na cova dos leões, o Senhor sabe que eu não tenho para ninguém como ligar. Assim. E é tão bom. Você tem... Quem é filho de Deus nunca está sozinho. Quando você fala que você está só, você está batendo no Espírito Santo de Deus que está bem ali. Ei, eu estou aqui. É só falar comigo. Jesus não disse, nunca te deixarei sozinho. Eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo para ser o seu consolador. Está na palavra de Deus. Então, nunca fale que você está sozinho. Porque se você já aceitou Jesus, você está desagradando o Senhor e anulando a presença do Espírito Santo. Quando você estiver sem presenças humanas, você fala assim, Espírito Santo, eu sei que você sempre está comigo. Amém? O que a gente viu aí? Que nos últimos dias, muita coisa ia acontecer, fogo, tudo, mas a palavra de Deus diz aí, mas para vocês que reverenciaram o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Amém? Você pode até ficar enfermo, mas se você reverencia o Senhor, o sol da justiça vem sobre a sua vida. O que é o Evangelho? A boa notícia. Deus permite algumas coisas para que Ele mostre que aquela história que você está vivendo não é a história final que Ele tem para você. Para terminar, eu queria ler esse texto, Isaías 54. Abre esse texto. Isaías 54. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Isaías 54. O louvor, se quiser subir, pode subir já e ficar aqui. Isaías 54. A partir do verso 1 diz assim, ó. Canta alegremente, ó estéreo. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto. E exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão. Mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada,
Eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre safiras, e as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de Deus, de teus filhos, será abundante. Com justiça serás confirmada, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Olha que interessante, Jerusalém estava sendo desolada, devastada. E Deus está dizendo para esse povo assim: esse não é o fim da história que eu tenho para vocês. Está falando ali do progresso da igreja. Está falando assim: ô estéril que não deste filho, vocês não deram filhos até agora. E nesse momento em que está acontecendo essa devastação, o Senhor diz assim: estende as estacas, aumenta as estacas. Espera aí, como é que se expande em um tempo de destruição? E o Senhor diz assim: canta alegremente, ó estéril. Mas é estéril como canta? Sabe o que o Senhor está dizendo? O Senhor está falando de algo futuro. O que vocês estão vivendo hoje não é o fim da história. O que o Senhor está chamando o povo aqui é assim, ó: se posicionem para dar continuidade à história. Cantem. Cantar é uma arma de ataque. Como é que é estéril? Como é que a pessoa que está passando por problema? Como é que a pessoa que está em circunstância difícil, ela está cantando? O cântico é uma arma de ataque. E o não murmurar é uma arma de defesa. Quando você canta, você ataca Satanás. Quando você não murmura, você está se defendendo de qualquer ataque que ele faz ao seu respeito. Amém? E a palavra de Deus está dizendo assim: ô estéril, ô igreja que tem que dar a luz, não deste a luz, eu está virado pelo pecado de vocês. Mas agora, expanda. Começa a expandir a tenda, começa a cantar, porque agora vai ser um tempo diferente. Como é que você estende? Como é que você expande? Como é que você firma a estaca? Não tem como firmar a estaca sem estrutura. Por isso que o Senhor nos leva para um processo. E Jerusalém foi para um processo aqui, sabe, para poder aprender, para se submeter, para se santificar. Você não firma a estaca se você não estiver estrutura. Você precisa ter estrutura. Qual é a nossa estrutura? Somente Cristo. Somente a fé, somente a graça e toda glória a Deus. Somente a Escritura, isso tem que estar firmado no nosso coração. Isso tem que estar firmado. Talvez não, porque nós estamos passando por dias difíceis. E essa semana eu até coloquei um texto no Instagram. Dias difíceis. Eu estou fazendo 3 mudanças ao mesmo tempo, né? Mas sabe, Senhor, eu disse assim: Senhor, graças a Deus que eu tenho casa para mudar. Graças a Deus que eu tenho roupa para levar. E quem não tem roupa, né? Graças a Deus. O cântico é uma arma de ataque. Você está deixando de dar continuidade à história. Porque você não conhece a história. Você está deixando de dar continuidade, você está deixando de expandir, mesmo em meio à dor, porque está te faltando estrutura. E por que está faltando estrutura? Porque você tem buscado somente os seus interesses. Porque você tem dado lugar diariamente, muitas vezes, ao orgulho, ao egoísmo, não escuta ninguém. Estrutura fala de caráter. Qual foi o propósito que Deus deixou para a gente? Quer ser meus discípulos? Carregue a sua cruz e siga. Amém? O tempo de preparo, você se esconde atrás da cruz.
Você não vai para frente dela, você se esconde atrás da cruz. Quando você está preparado, você levanta e você começa a carregar ela. É assim que a gente caminha. Estrutura fala de caráter. Caráter fala de ser parecido com Cristo. Como é que eu sou parecido com Cristo? Quem tem problema aí? Eu tenho muitos. O que Jesus faria no seu lugar no meio desses problemas? Jesus, ele ia agir igual você age. Seria desse jeito. O que Jesus faria? Aí talvez você fale assim, pastora, mas espera aí, eu não tenho o coração de Jesus. Eu não tenho. Pastora, eu ainda não pareço com Jesus. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ajoelhar lá no seu quarto e você tem que dizer: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Pedi, dá-se-vos-á. Você não tem como seguir os passos de Jesus se você não pedir o coração dele. Amém? Aí de repente você fala assim: pastora, mas é muita guerra, é muito problema, está vindo uma lança para me matar. Como é que eu vou dar continuidade? Só eu sei os problemas que eu tenho em casa. Aí você levanta suas mãos para o alto e você tem que falar assim: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O cântico é uma arma de ataque. Pastor, eu não consigo fazer nada disso porque eu não consigo ainda ter fé. Se você não consegue dar continuidade à história por falta de fé, vem para a igreja orar com os irmãos. Vem para o clamor meio-dia orar com os irmãos. Participa de live. Vai para o devocional. Desculpa, você vai ter 24 horas. Por isso que você tem a vida que você deseja. Cheia de desculpas. Pastora, a senhora não sabe da minha luta. Eu sei que Deus existe, que Ele é soberano e que Ele é superior a qualquer luta. Amém? Então, se você não consegue, pede ajuda. Amém? Pede ajuda, vem para a igreja. Ora. É o seu sacrifício para o seu próprio crescimento. Mas pastor, e quando eu estou sozinha, eu não tenho os irmãos ali do meu lado? O que a gente leu em Isaías 54:10? Ainda que os montes se movam, né? E que as colinas sumam. Não é isso que diz a canção? O teu amor por mim permanecerá. O teu amor por mim permanecerá. Vamos cantar essa parte? Vai para o teu quarto e fala: Senhor, parece que eu estou sozinha. Você vai falar: ainda que os montes se movam. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá.
Você pode ficar de pé no seu lugar. Hoje é uma noite de ceia. E eu queria que você se perguntasse: o que eu fiz da história? O que eu fiz? Essa noite é uma noite de ceia, mas vai ser uma noite de cura. Vai ser uma noite de milagres. Vai ser uma noite de prodígios. Porque a história já está escrita. E o que a gente leu na palavra? O que a gente leu na palavra? Que se a gente invocar o nome do Senhor, a gente vai ser salvo. Então essa noite, se você pudesse se ajoelhar, eu queria que você se ajoelhasse agora.